Bom, você aí de casa certamente já ouviu falar em esportes. São os jogos eletrônicos. É uma categoria que vem crescendo cada vez mais, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Porém, mesmo com esse crescimento, os esportes são mais praticados pelos homens. Com isso, a presença das mulheres se torna um desafio em meio a esse avanço, né? Dessa cultura dominada por estereótipos. Para falar sobre isso, Ligados conversa agora com a Letícia Paz, conhecida no mundo gamer como Letildes. Boa noite, Letícia. Obrigado pela presença aqui no Ligados no Esporte. Primeiro de tudo, como que você despertou, né, essa paixão pelo esportes, os esportes eletrônicos? Então, eu comecei a fazer... Na verdade, eu sempre joguei, desde sempre, desde bem novinha. E o competitivo, ele surgiu pra mim um pouquinho mais tarde, assim. Eu comecei a me apaixonar pelo Counter-Strike, que é um dos jogos que é, assim, muito bem jogado, muito conhecido. E eu me apaixonei pelos campeonatos, comecei a assistir presencialmente, vi que tinha uma comunidade, uma galera envolvida nisso. E eu devia ter aí uns 19, 18 anos, quando eu conheci o competitivo. E aí eu comecei a ver outras competições de outros games, enfim. E eu fiquei apaixonada por isso. Até que depois de um bom tempo, durante uma brincadeira, isso acabou se tornando a minha profissão. Mas inicialmente era só uma paixão mesmo, era meu hobby. E aí depois de um tempo acabou se tornando minha profissão. E aí quando se torna uma profissão, automaticamente você tem que enfrentar os desafios dessa profissão, né, e desse ramo. E quando a gente fala de desafios, a gente está falando desse desafio em ser uma mulher dentro também do esportes, né? Com certeza, não foi assim, quando eu entrei, não era tão conhecido ainda, a gente tinha poucas meninas principalmente dentro do jogo que eu jogo hoje, que não é o Counter-Strike, é o Fortnite, a gente tinha poucas meninas fazendo conteúdo sobre isso, falando sobre o jogo, enfim, e a gente tinha poucas referências, então ficava ainda mais difícil, assim, entrar num universo que era predominantemente masculino, né? Hoje você percebe essa diferença? Percebo que a gente tem mais mulheres, a gente tem mais figuras pra gente usar como espelho, como inspiração. Hoje eu me orgulho muito de também ser uma figura dentro do Fortnite, né? Um pouco mais nichado, mas dentro do Fortnite eu tenho um nome legal também, uma comunidade legal. E eu percebo uma diferença muito grande hoje em dia, né? Porque antigamente era um pouco mais difícil, a gente enfrentava muitos problemas, a gente tinha muito preconceito, a gente tinha muita gente dando hate enquanto a gente estava fazendo transmissão, ou dando hate dentro do jogo mesmo, pra gente conseguir jogar, enfim, era difícil, a gente se escondia atrás de nicks masculinos, e hoje, ainda bem, ainda tem muito pela frente, ainda tem um caminho longo pela frente, mas existe uma melhora com certeza. É que muita gente ainda encara a internet como sendo aquela terra de ninguém, né? Então a pessoa tem lá um nick, que é o nome dessa pessoa, seja numa rede social ou até então num jogo, e aí ela acha que, estando ali blindada, vamos dizer assim, por aquele nome muitas vezes fictício, que ela pode fazer o que quiser. É mais ou menos isso, né? É bem isso, é mais ou menos isso, é exatamente isso. Muita gente acha que porque tá ali escondido atrás de um nick do anonimato, pode falar o que quiser. Mas eu sempre falo pro pessoal dentro da minha comunidade, quando eu faço as lives, quando eu tô conversando sobre isso, é algo que eu sempre falo pras pessoas: denunciem esse tipo de comportamento, denunciem a pessoa que tá fazendo isso, para que ela perca acesso dela à conta, denuncie. Então, quando você presenciar isso dentro do jogo, dentro do competitivo ou do casual, enfim, dentro de qualquer jogo, sempre se posicione contra também. As pessoas precisam entender que não é só perder a conta dentro do jogo, elas precisam entender que é errado, que se eu fizer algo desse tipo, eu serei repreendido. Acho que é importante que a gente sempre se posicione. E eu volto naquela pergunta que eu te fiz no começo, né? De quando você começou para hoje em dia, você percebe que essas coisas, as pessoas estão evoluindo, né? É difícil a gente falar essa palavra evoluindo, né? Mas de fato é isso, aceitando e evoluindo na questão do comportamento com relação às mulheres que estão participando? Eu percebo que sim, eu percebo que existe, até porque hoje a gente tem mais isso, a gente tem mais voz, então a gente consegue falar mais, a gente consegue expor alguns comportamentos, a gente tem o cenário ele é mais aberto pra gente expor esse comportamento. Ainda tem muito pra melhorar? Tem, mas a gente tá evoluindo a passos assim não tão largos, a gente tá evoluindo. Eu confio muito que a gente vai ter em breve uma comunidade mais saudável, e eu como uma pessoa, como uma influenciadora dentro desse mundo, me preocupo muito em fazer com que esse seja um universo mais saudável para nós mulheres. Por isso a importância de ter sempre alguém como espelho, né?
Com certeza, sem dúvida. Tá certo, Letícia, muito obrigado pelas palavras, por participar aqui do Ligados no Esporte, pra gente falar dessa área que cresce tanto e ainda mais importante para que a gente dê o recado, né? Eu sempre falo aqui com relação ao esporte, não só o esporte, que a mulher tem que estar onde ela quiser, e a gente tá mostrando isso em outras áreas também, de frente com o computador, né? De uma maneira diferente. Obrigado mais uma vez. Imagina, obrigado pelo convite. Valeu.